Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. E Juiz de Fora está recebendo o 27º Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga. O evento já virou tradição na cidade e conta com apresentações de grupos musicais e oficinas de instrumentos. Hoje você vai conhecer a programação do festival e a importância do evento para o calendário cultural da cidade. Para isso recebemos o supervisor do Teatro Pro Música, Marcos Medeiros. Obrigado pela sua participação aqui hoje. E queria que você contasse um pouco, resumidamente, a programação para o festival. O que o pessoal ainda pode conferir no Festival de Música Colonial Brasileira e Música Antiga? Claro, bom dia. Mais uma vez eu digo que é um prazer estar aqui para falar sobre o festival. Ele está acontecendo desde a semana passada, né? Ele se iniciou com um encontro de musicologia histórica, onde pesquisadores de outros países e também do Brasil vieram para contar sobre as suas pesquisas. E uma série de concertos se iniciou depois disso, com oficinas de instrumentos. Hoje, por exemplo, a gente tem os solistas da Orquestra Collegium Musico Den Haag, que veio da Holanda. Entre esses solistas nós temos 2 brasileiros, mas temos também músicos da Austrália, músicos dos Estados Unidos, todos radicados na Holanda, que é um local de difusão e de estudo da música antiga, o mais importante da Europa. Então, são músicos de altíssimo nível de qualidade que vêm brindar conosco aqui. Esse concerto hoje é no Teatro Pro Música. Olha, parabéns, isso aí a gente estava comentando em off, né? Realmente a cultura de Juiz de Fora, ela pega de todos os lados, só não é culto aqui quem não quer, né? Com certeza, né? Mas aí eu queria ver com você, esses músicos, quando eles vêm aqui, eles aprendem também alguma coisa com os brasileiros, ou eles vêm, dão o recado deles e vão embora? Como é que é o esquema? Não, com certeza tem sempre uma troca acontecendo, né? Eles não só participam dos concertos, como eles também participam de oficinas, eles dão aula, então eles têm contato não só com os alunos do curso de música da universidade, como também com alunos da comunidade. Então tem sempre uma troca de repertórios, uma troca de culturas, né, uma troca de momentos que são bastante ricos, tanto para nós aqui que os recebemos, quanto para eles que nos visitam. Que legal, né? Em relação à questão de turismo de fora, como é que vocês conseguem medir esse retorno para a cidade, né? Do evento? Qual é o retorno que vocês acreditam que tragam para Juiz de Fora? Olha, é um evento já que tem uma tradição, né? A gente está na 27ª edição, e todos os anos, todas as pessoas interessadas nesse tema da música colonial brasileira e da música antiga, elas vêm a Juiz de Fora. Então tem uma movimentação econômica bastante rica, atrelada ao evento, que quer seja no ramo da hotelaria, no ramo da alimentação, até mesmo no transporte, agora que as oficinas acontecem lá em cima na universidade. Então existe uma movimentação muito grande na cidade, não só dos alunos que vêm participar, como também das pessoas das cidades vizinhas que vêm aproveitar da programação de concertos ao longo do festival. Você falou com relação a essa parte aí, né, de entrosamento do pessoal lá, e eles estão indo lá. E eles estão, assim, se adaptando bem, já se adaptaram, tem outros... Deve ter gente que já veio aqui mais de uma vez, né, que gosta tanto, que vem, está sempre frequentando. Passa pra gente aí com essa certeza. Sua opinião. Esse ano, a gente está recebendo um dos professores, na verdade 3 das pessoas que vieram para os concertos foram alunos do festival. Tiveram o início da sua vida musical aqui com o Pro Música e foram para a Europa trabalhar, estudar, e lá se radicaram e hoje voltam para o festival como professores. Então tem sempre essa rotatividade, tem pessoas que voltaram do ano passado, então está todo mundo já se familiarizando com a cultura de Juiz de Fora, com os diversos espaços que Juiz de Fora tem para oferecer essas atividades culturais. Agora, quanto à programação, né, como que as pessoas podem fazer para assistir, para acompanhar? A entrada é franca em todos os eventos? Sim, a entrada é franca em todos os eventos. Todos os concertos noturnos, às 20 horas, eles são precedidos de uma palestra do professor Rodolfo Valverde para ambientar as pessoas no repertório, conhecer um pouco sobre os compositores, conhecer um pouco mais sobre as obras e assim ter uma atitude diferente diante dos concertos. Esses concertos, esse ano nós não estamos distribuindo ingresso, é só chegar aos diversos locais onde eles acontecem e entrar.
Hoje o concerto é no Teatro Pro Música com esses solistas do Collegium Músico Den Haag que eu disse. Amanhã vai ser um concerto de fortepiano, que é, a gente pode dizer, um dos antecessores aí do piano, com o professor Pedro Persone, lá no Teatro do MAN, no Museu de Arte Murilo Mendes. A gente tem ainda um concerto de cravo e flauta doce na Igreja do Rosário. Depois, o concerto do Coro de Câmara Pro Arte do Rio de Janeiro, que trabalha há muitos anos com músicas desse repertório, que também será na Igreja do Rosário. E no domingo, no Teatro Central, o recital de encerramento, que vai ser um espetáculo bastante interessante, com projeções, com canto, com flauta doce, que são as 4 estações de Bois Mortier. Então, tudo isso com entrada franca. Fora isso, a gente tem concertos diurnos dos nossos grupos, do Pro Música. A Orquestra Sinfônica se apresenta sábado no evento do Som Aberto, que acontece na universidade. E todo mundo que quiser procurar sobre a programação pode entrar no nosso site, que é www.promusicajf.com.br/festival. Lá tem a descrição completa, tem o programa que vai ser executado, os locais, tudo informado de maneira bastante clara para todo mundo poder participar. Eu acho que eu vou fazer um link aqui com o que o Leonardo estava falando, né? Nós colocamos de sair de pressões, né? Aí está uma boa oportunidade de as pessoas terem uma atividade, né, Leonardo, para poder sair da rotina, né? A gente fica falando tanto das questões de pressões de mercado, de trabalho. Está aí uma grande oportunidade, né, de você sair da rotina, um festival muito bonito, né? São diversos tipos de música, talvez até acalmem as pessoas, né? Como é que você vê isso também, Marcos? Influencia isso tudo também? Com certeza. A gente vê a participação nos concertos, não só de alunos e de pessoas interessadas, mas pessoas passando na frente das igrejas onde os concertos estão acontecendo, elas param e entram. Então é realmente uma parada um pouco na vida, porque esse momento da música é um momento, sons acontecendo ali no tempo, você para a sua vida para entrar em contato com aquilo que está acontecendo ali. Então, seus problemas ficam para fora da sala de concerto e você tem um momento de troca realmente com aqueles músicos que dedicam a sua vida a propiciar momentos como esse. Então, é fantástico, porque você pode alterar realmente a sua rotina para viver um pouquinho dessa cultura que fervilha nessa época aqui em Juiz de Fora há tantos anos. O Marcos, e o repertório? Variado? É Bach, Chopin, Schubert, como é que é ou não? Ou é música brasileira também? Como é que é? Fala pra gente. O repertório, esse ano é todo direcionado à música colonial brasileira e à música antiga. A Collegium Músico Den Haag, eles têm um trabalho bastante sólido e bastante respeitado lá na Holanda, de revisitar compositores de um barroco próprio daquela região dos Países Baixos. Então, eles têm trazido para nós compositores e obras que não são usualmente tocadas nos concertos no Brasil. Na terça-feira, a gente ouviu um concerto com obras, por exemplo, que Bach copiava para aprender a compor. Né? Então ele copiava, ele arranjava a obra, porque Bach, na época em que Bach viveu, ele não era conhecido, ele não era um compositor famoso. Então ele copiava a obra dos famosos para treinar, para então poder compor as suas obras. Então essas obras a que ele tinha acesso estão sendo tocadas. Mas fora isso, tem os grandes nomes. Ontem o coro de câmara, o coro acadêmico da UFJF tocou Mozart. Né? Então, mas basicamente obras do Barroco e obras da Idade Média, como Monteverdi. Então, é bastante variado, mas dentro dessa temática. Legal. Agora, a 27ª edição do festival, né? Quais são os desafios que vocês ainda encontram, né, na organização de um festival como esse? Os desafios são muito, muito grandes. E nessa época em que a gente vive uma instabilidade econômica, uma instabilidade política, elas se agravam consideravelmente. Né? Esse ano a gente tem feito e realizado o festival basicamente com recursos próprios da universidade. Então, a gente não tem esse ano o apoio dos patrocinadores como nos anos passados. Isso influencia diretamente, e vocês conseguem ver isso. O festival não toma conta da cidade como tomava
em épocas em que os patrocinadores estiveram mais presentes. Então, para os próximos anos, a gente espera envolver os diversos setores da cidade, que se beneficiam do festival, com descontos nos hotéis, com descontos nos restaurantes, para chamar mais pessoas, para a gente conseguir continuar movimentando. Mas é uma luta realmente forte, mas que a gente enfrenta, e a universidade tem dado um apoio inestimável, porque sem esse recurso da universidade nada disso estaria acontecendo. E mesmo porque a universidade tem um espaço, né? Tanto do ProMúsica quanto da própria universidade, né? E lá, por exemplo, vocês também estão utilizando lá o RU, alguma coisa Sim. assim, a comida, a alimentação, porque é muita gente fora, né? Muita gente vem, às vezes, com instrumento e a vontade de apresentar, né? E não é assim ou não? Com certeza. Os alunos que se matriculam e que fazem opção por isso, eles têm acesso ao restaurante universitário, e a gente tem usado também os espaços da universidade. Parabéns. Nossa conversa com o Marcos vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Voltamos com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, começando com o supervisor do Teatro ProMúsica, Marcos Medeiros, sobre o Festival de Música Colonial Brasileira e Música Antiga que acontece aqui em Juiz de Fora. Agora, você já comentou um pouco sobre isso no último bloco, eu queria que você reforçasse isso. Como que o cidadão juiz-forano encara esse tipo de festival, né? Como que é a procura do juiz-forano para o festival? Olha, o festival ele modifica, de certa forma, um pouco do cotidiano das pessoas ao longo da sua organização. Tanto para as pessoas que vão participar das oficinas, quanto para as pessoas que vão participar dos concertos. A ideia das palestras também é bastante interessante, porque chama as pessoas, porque muitas vezes as pessoas elas não entram nos teatros, elas não entram nos concertos, porque não conhecem a música e, portanto, não têm esse interesse, ou realmente porque não acham que vão lá e que aquele não é um ambiente para elas. Então, essa época do festival, ela oferece acesso para as pessoas, acesso com informação. Então, você informa as pessoas sobre aquelas práticas musicais, o que significam aqueles instrumentos, o que aquelas músicas, como que elas dialogavam com os contextos históricos das suas épocas, e você vai tirando um pouco dessa máscara que a música erudita tem, que é um caráter um pouco elitista, né? E deixando esse acesso para todo mundo. Então, a população de Juiz de Fora tem atendido. Ontem, a Capela Senhor dos Passos, lá na Santa Casa, estava lotada, com gente para fora da igreja. E você vê que são pessoas, várias pessoas passando por ali e entrando. Então, isso é muito interessante. E, para além disso, como as oficinas estão sendo lá na universidade, a gente tem uma visita das pessoas às dependências da universidade. Eu dizia numa outra entrevista que muitas pessoas não sabem que existe um curso superior de música na universidade em Juiz de Fora. Então, nessa época do festival, a gente leva as pessoas lá para o departamento de música, as pessoas conhecem oportunidades de cursos de extensão e, inclusive, passam a se inteirar das pesquisas e das coisas que acontecem na universidade. O próprio coro acadêmico da UFJF, que é aberto à comunidade, o coral do ProMúsica, que é aberto à comunidade, o ProMúsica está dando continuidade agora com a sua orquestra sinfônica, que também é aberta para a comunidade. Então, esse é um momento realmente de troca com a comunidade, que a comunidade pode participar um pouco da vida universitária e a gente fazer esse tripé, que é a base da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão, que ele aconteça na sua plenitude. E nessas alturas do campeonato também muita gente consegue despertar esse gosto pela música, né? Porque a música ele tem uma linguagem universal, né? Com certeza. No concerto de abertura, que foi no Teatro Central, a gente recebeu cerca de 52 crianças de um projeto. Muitas vezes essas crianças elas despertam o interesse de olhar para aquele instrumento diferente que está sendo tocado lá na frente, que não está tão presente assim no cotidiano delas, né? Tá todo mundo acostumado a ver um violão, todo mundo acostumado com microfone, até o piano as pessoas estão um pouco mais acostumadas, mas aí você vê uma teorba, você vê um alaúde, você vê um fagote barroco.
Então você vai dando um repertório de escolha para essas pessoas. Às vezes eles se apaixonam pelo som que aquele instrumento faz, o timbre específico daquele instrumento, e você chama pessoas para se envolver com música. E esse envolvimento com música, que não necessita ser só profissional, ele também é super benéfico para a vida das pessoas. Ô Marco, com certeza vocês concorrem com outros tipos de eventos musicais, né? O festival, em relação à faixa etária e renda, qual é a percepção do público, né, que frequenta, que vão lá prestigiar? Olha, acontece uma série de festivais de inverno no Brasil. O nosso festival, ele tem um atrativo especial, que é esse foco que ele dá na música colonial brasileira e na música antiga. E ao longo das suas 27 edições, ele foi construindo uma reputação de qualidade e de seriedade no trabalho com a música colonial e com a música antiga, que ele tem o seu público cativo, né? Então, existe uma divisão de público, mas o nosso público é diferenciado porque preocupado diretamente com essas questões. E a qualidade dos professores, a qualidade dos músicos, isso garante para a gente sempre uma plateia especial, interessados em desenvolver e a se aprofundar um pouco mais nessa arte. Uma das coisas que os músicos têm destacado, e isso desde o ano passado, é que eles têm encontrado muita felicidade em tocar aqui no Brasil por encontrar na plateia faixas etárias diversas. Né? Na Europa, esses concertos eles têm um público mais velho. Né? Existe até uma preocupação de que daqui a uns 30 anos os músicos ainda vão estar aí, mas e a plateia? Quem formará essa plateia? Então, todos têm destacado a presença de jovens, a presença de crianças e uma plateia atenta, uma plateia respeitosa. Então, isso tem sido um retorno bastante interessante que as pessoas têm tido aqui no Festival de Juiz de Fora. Quer dizer que esses músicos internacionais aí, eles levam uma lembrança muito boa, uma recordação muito boa do brasileiro. Muito, muito positiva. A gente recebeu uma orquestra francesa no início do ano, eles ficaram realmente encantados com a possibilidade dessas trocas com jovens, porque eles não estão mais acostumados a ver os jovens nas plateias, e isso na Europa. Né? E aqui em Juiz de Fora a gente tem conseguido levar essas diferentes faixas etárias para o público. Isso é uma questão bastante interessante e bastante importante, porque a formação de plateia é um dos objetivos do festival. É você ir construindo pessoas interessadas, porque é aquilo que eu disse, muitas vezes as pessoas não participam e não frequentam esse tipo de concertos, não dialogam com esse tipo de música porque não conhecem. Não é? Isso sempre sem pensar que essa música é melhor que qualquer outro tipo de música, porque isso não existe. Né? São diferentes. Música é música. Né? Música é música, e cada um faz uso da música da maneira que melhor lhe aprouver. Né? Mas é uma oportunidade de contato e é uma abertura para esse repertório, que isso nós sabemos não está presente no cotidiano das rádios e da televisão. Agora, quanto às oficinas, né? Quem pode participar também das oficinas também são abertas ao público? As oficinas são abertas. O ideal é que, para você ser executante nas oficinas, que você tenha um histórico musical. Mas quem quiser participar das oficinas para assistir, para conhecer um pouco sobre aquele instrumento, também é convidado a participar. A gente tem oficinas não só de instrumentos. Né? No final de semana, a gente teve oficina de educação musical, preocupada, então, com a formação de professores e de educadores, linkando com o tema da música antiga. Então, a professora Cecília Cavalieri França trabalhou temas da Estrada Real. Então, que atividades você pode fazer, seja na escola, no seu projeto social, relacionadas com essa temática. Para além do curso de educação musical, a gente está tendo também um curso de danças barrocas, que eu pessoalmente acho fantástico. Como músico, você tocar danças sem conhecer esses passos de dança é uma coisa. Quando você participa, ainda que de maneira
superficial e inicial, a sua performance é outra, não é? Então você vê, hoje a gente tem uma playlist, né? Naquela época eram suítes, e as danças tinham uma ordem certa, então tinha Allemande, tinha Giga, tinha Sarabande. Então quando você toca isso e você se lembra dos passos, porque era tudo coreografado, né? E essas coisas você vai tendo contato nessas oficinas de dança. Isso é espetacular. E para aqueles que não vão tocar essas danças, mas conhecer esse tipo de atividade e ver como que a história da dança na sociedade foi se dando, isso é fantástico e também aberto para quem puder se movimentar, tá lá convidado a participar conosco. Então, eu queria que você, para a gente poder encerrar nosso programa, convidasse as pessoas, né, para participar do festival e também repassar o evento que vai acontecer hoje. Com certeza. Hoje, então, às 19 horas, no Teatro Pro Música. Às 19 a gente tem a palestra com o professor Rodolfo Valverde. Às 20 horas a gente tem a apresentação dos solistas da orquestra holandesa Collegium Músico Den Haag. E os demais concertos até domingo estão disponíveis no nosso site, que é www.promusicajf.com.br/festival. São todos convidados. Aqueles que quiserem acompanhar as oficinas que estão acontecendo também estão convidados a ir lá na universidade, no Instituto de Artes e Design. As oficinas acontecem de manhã e de tarde. Muito obrigado pela sua presença, pela participação aqui na mesa de debates. Parabéns pela organização do festival. Agradecer novamente a presença do Leonardo Martins aqui, só para poder repassar para o público de casa os dois sites, né? Isso. O primeiro, www.alcoolisaude.com.br, e o www.vivasemtabaco.com.br. Acessem e confiram. Muito obrigado. Agradecer também a presença dos nossos debatedores, doutora Jane Aragão, professor José Jamil. Muito obrigado também pela sua companhia. Mesa de debates volta amanhã, às 11 horas da manhã, aqui na TVE Juiz de Fora. Você assiste a reprise do programa de hoje às 7h35 da noite, logo após o Jornal da TVE, ou a qualquer momento no canal da TVE Juiz de Fora no YouTube. Para você uma ótima tarde e até amanhã.